Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um Diário de Guerra. E no diário de hoje nós vamos falar de Marvel Action número 1, que mais uma vez traz o Justiceiro como o carro-chefe, mas não sendo o único personagem, a única história apresentada na HQ. Marvel Action tinha por objetivo aparente trazer vários personagens com uma pegada de ação, obviamente. E essa pegada de ação, curiosamente, é um pouco mais calcada no realismo, pelo menos nas histórias presentes aqui nessa edição. Nós vamos falar unicamente da parte da edição que diz respeito ao Justiceiro, mas ainda temos mais uma outra personagem na edição e mais uma historinha ali que parece um conto de fadas. Mas então, qual é o objetivo de Marvel Action número 1? Aqui nós temos as primeiras, seria meio que um ano 1 do Justiceiro, tá? Um ano 1 antes do ano 1 vir à tona de fato. Aqui nós temos a primeira vez em que o Justiceiro de fato vai atuar e o que acaba sendo também a vingança dele. No caso, é o momento em que ele vai atrás dos homens que mataram a família dele. E mulher. Mas então tá, vamos falar um pouquinho sobre a edição antes de a gente começar a contar o que acontece nela. A edição tem roteiro do Art Goodwin, sendo ele o primeiro a ter escrito o personagem Justiceiro depois do Gary Conway, sendo essa aqui então a primeira edição que temos o Justiceiro sem a presença do Gary Conway. Temos arte do Tony DeZuniga e do Rico Rival, capa do Bob Larkin, páginas são 20 dedicadas ao Justiceiro. Se formos contar a revista, se ela fosse considerada somente o Justiceiro, seriam 22 páginas. Geralmente esse é o valor, a quantidade de páginas, né, de uma issue normal. A questão é que, ao todo, a edição tem 55 páginas por causa dessas outras histórias que eu mencionei, mas alguns extras e tal, textos, e ela não tem propagandas. E ela foi lançada em janeiro de 1976, aí o ano em que o Justiceiro completaria 12 anos de existência. Tudo começa com o Justiceiro gravando seu diário de guerra de número 374. Esse diário de guerra narra o momento em que ele invadiu um local cheio de criminosos, matou todos ali, e depois ele começou quase uma tortura com um deles, o que não foi tão necessário, para conseguir um nome. O nome não é revelado e aí a gente corta para o momento em que o Justiceiro está em seu apartamento terminando de gravar esse diário de guerra. Ou seja, ele não gravou lá no local, ele estava gravando. O que a gente estava vendo era ele narrando o que ele fez para conseguir o tal nome. Deixem isso na memória, né? Ele conseguiu um nome nesse começo aqui, ok. Sendo que ele já sabia o nome das pessoas que mataram a família dele, né? Porque eles falaram lá durante o ocorrido, o Bruno, não sei o quê. Então ele já sabia, né? Ok. Lá no apartamento dele, inclusive, ele tá vestido de civil, sendo essa a primeira aparição que eu me lembro que ele tá 100% civil. Nós tivemos lá na primeira aparição dele em The Amazing Spider-Man, ele usando um sobretudo por cima da roupa, né? Mas aqui ele tá civil, ele tá com umas pantufas ali. Tá muito bacana de ver essa cena. Ok. A campanha dele toca, ele acaba recebendo ali uma moça que trabalha com... Ela é uma prostituta. E ele recebe ela pra, né, fazer o que se fazem com as prostitutas, aparentemente. E eles começam a conversar, a moça percebe o uniforme dele que tá jogado ali numa cômoda. Então ela pergunta, ela menciona, né, tu é o Justiceiro? Ele, sim, eu sou, tem algum problema? E ela, não tem problema nenhum. O que já começa a ser um tanto quanto estranho. E aí a moça começa a se arrumar ali, se preparar, quando ela pede que o Justiceiro conte um pouquinho mais sobre as coisas que ele faz. Ela tá curiosa, aparentemente, sobre como, o que exatamente ele faz ou o porquê, né? E aí a gente volta lá pro momento em que a família do Frank Castle foi enterrada. Ele tá lá observando lá os túmulos quando chega um inspetor, um investigador chamado Leviano. E ele comenta, né, que apesar de tudo, apesar do que aconteceu, apesar de todo mundo saber quem foi que matou a família dele, o Justiceiro deixou bem claro, ainda assim todos os envolvidos possuíam álibis, o que fazia com que eles simplesmente se tornassem imunes. Então o detetive deixou bem claro, ó, a gente sabe, a gente concorda contigo, foi eles mesmo, eles são os culpados, só que eles são intocáveis. É isso que ele deixa bem claro. E aqui eu acho bem interessante porque de fato eu acho que precisa de algo assim para o Justiceiro ter esse estopim, levando em consideração o Justiceiro dessa época que precisou do tal estopim, né?
Então eu gostei dessa explicação, né, entre aspas, aquela explicação que fica nas entrelinhas de que o Justiceiro só começou a agir porque ele viu que o sistema não daria conta da vingança que ele queria ou simplesmente da justiça, né? Apesar de que justiça não é tratada aqui, afinal de contas, como eu falei lá no nosso primeiro diário de guerra, justiceiro é um nome nacional, então o termo justiça associado a ele é uma coisa do brasileiro, não do americano. Ok, então o Justiceiro decide, poxa vida, se eles não conseguem fazer nada, eu irei. Então ele começa uma caçada ao sindicato. O sindicato meio que nos Estados Unidos é muito comum ser atribuído, né, sindicatos a crimes e não necessariamente é um sindicato que representa trabalhadores ou algo assim. Às vezes até já vi em várias séries em que de fato, o sindicato, por exemplo, portuário, era um sindicato que se envolvia em crimes. Mas ok, ele começa a ir atrás dos sindicatos. E aqui a gente vai ter uma resposta para uma pergunta que eu fiz no último vídeo e que eu realmente não lembrava, apesar de naquele momento eu já ter lido essa HQ. O Justiceiro derrota o sindicato, ele mata algumas pessoas e ele pega o dinheiro que estava ali. Porque ele diz que uma guerra contra o crime custa caro e ele precisa do dinheiro. Então, aqui está a explicação de onde vem o dinheiro dele. Ele realmente não é nada bonzinho. Ele não se preocupa em pegar o dinheiro sujo dos bandidos, porque ele sabe que ele vai reverter isso em uma coisa boa, entre muitas aspas. Ele derrota ali todo mundo, mata todo mundo, né? Consegue mais algumas informações e começa a sua caçada aos sindicatos. Essa ação em que ele invade esse escritório, mata um contador ali, inclusive no processo, e mata todo mundo do lugar e rouba o dinheiro do lugar, é o War Journal número 1. Então foi aqui, nesse escritório, roubando dinheiro, atacando ali esse sindicato, que o Justiceiro começa a sua operação. Ele começou por aqui porque ele pretendia, aparentemente não está sendo dito isso, pretendia ir enfraquecendo a família Costa, que era a proprietária desse sindicato. Então ele vai atrás de outros sindicatos, não dá para dizer que é outros sindicatos, mas sim que são outras filiais, né? Outros escritórios desse mesmo sindicato, enfraquecendo cada vez mais o poder da família Costa. Depois disso ele vai atrás de um dos assassinos que participou do crime acometido contra a família dele. O cara tá lá num resort, tal, todo seguro, achando que não vai acontecer nada. Então ele acaba sendo atacado pelo Justiceiro, mas o Justiceiro deixa ali um dos integrantes do que ele pretendia fazer, né, dos bandidos ali, vivo, porque ele queria deixar um recado para a família Costa de que ele estava chegando. Ele continua então indo atrás de sindicatos, mas isso fica em off, não aparece em momento algum ele fazendo isso. E aí a gente corta para a família Costa e descobre que o Bruno Costa, ele é um irmão mais novo, e ele tem o Frank Costa, que é um irmão mais velho que com certeza devia ser o chefe de tudo. Esse irmão mais velho, o Frank, ele chama o Bruno para sua casa, inclusive pede pro Bruno deixar os filhos dele com o Frank, no caso, os filhos do irmão mais novo, o Bruno, ficam na casa do filho do irmão mais velho, o Frank, e diz pro Bruno, ó, é o seguinte, esse cara já derrubou 6 sindicatos nossos, 6 escritórios, e ele tá vindo atrás de ti. A gente vai resolver, só que tu tem que dar o fora, tu tem que sair daqui, porque tá todo mundo cobrando que tu suma, porque todo mundo sabe que é atrás de ti que ele tá. Então ele manda o Bruno pra um forte, tipo aqueles fortes militares, sabem, que ficam no mar, assim, tipo o que seria Alcatraz, né? Esse forte fica em Ponta Verde, na Flórida. Ele se esconde lá com mais alguns capangas, eles contratam prostituta, ficam fazendo lá festa no lugar. Obviamente, por eles terem chegado no local, por eles estarem buscando mantimentos na cidade e tal, contratando pessoas da cidade, a cidade já sabe o que está acontecendo ali. E o Frank Castle, ou nesse momento sem nome ainda, o Justiceiro, vai até o local. Lá ele se informa de tudo que ele pode. Como ele conseguiu a informação de que o Bruno estava lá, não é explicado. E nessa cidade também não é explicado se ele levou pra lá ou se esse cara morava lá. Encontramos um mecânico, um amigo do Frank da época do exército, que é especialista em bombas. A intenção do Frank é pedir ajuda do mecânico. O mecânico fica felizaço porque ele diz que finalmente ele se sente útil. Inclusive o mecânico ele tem muitos ferimentos de guerra, ele não tem as pernas, por exemplo, numa cadeira de rodas. Então eu acho que esse momento foi realmente um momento de ele se sentir nos seus tempos áureos, no seu auge, né?
O Justiceiro mergulha, vai até o que parece, eu não entendo muito disso, mas parece ser uma torre que extrai óleo, que extrai petróleo no caso, né? Que fica próximo ao forte onde o Bruno tá escondido, instala a bomba lá e daí ele vai até o forte. Ele entra por uma espécie de tubulação que dá acesso à piscina que fica dentro do forte, que é uma piscina de água salgada, informação essa que aparentemente ele conseguiu lá na cidade. Aparece apenas o pessoal falando que tem alguns aquários lá dentro e tal, mas a questão é que o Justiceiro deve ter encontrado essa informação também junto com os moradores, que provavelmente conheciam o lugar, né? E ele sabe dessa piscina de água salgada que é alimentada com a água do mar, então o Justiceiro invade por lá. E quando ele tá para entrar, ele explode a bomba lá daquele coletor de petróleo que fica próximo. O que gera uma distração muito grande para todo mundo, né, que vai tentar ver o que aconteceu. Inclusive cai o óleo na água ali, fica pegando fogo no mar, né, que é uma coisa curiosa, mas que é real. Então o Justiceiro começa, ele entra na casa e vai pegando de um a um, começando com um dos capangas, um qualquer ali, e depois ele encontra também o cara chamado, deixa eu ver, eu anotei o nome do cara e já esqueci, o Kowski. Um cara chamado Kowski, que aparentemente é o melhor capanga, por assim dizer, que o Bruno tem. Inclusive um pouquinho antes a gente vê o Kowski preparando balas Dum-Dum, que são munições que tu cruza um X na ponta, que eu não sei o quão efetivo elas são na vida real, mas a gente vê bastante isso. Inclusive, o último jogo que eu vi isso foi em Red Dead Redemption 2, que tu pode fazer isso nas tuas munições. E aparentemente, por ter esse X na ponta, a bala se espalha mais, causando um dano maior, né? É o que eu entendi. Ele tá preparando essas munições e prepara uma emboscada pro Justiceiro. Ele deixa a porta aberta, né, pra pegar o Justiceiro. O Justiceiro sempre até menciona, né, se tu tá indo pegar alguém e tu encontra uma porta aberta, use a janela. Então o Justiceiro pula pela janela, mas não consegue pegar ele. Ele foge para o que parece ser o segundo andar, que tá cheio, ou o primeiro andar, na verdade o primeiro andar. O andar de baixo seria tipo um porão, que tá cheio de aquários de peixes com água marinha, água salgada, incluindo até um tubarão. Eles começam ali a trocar tiros e tal, até que o Kowski consegue botar o Justiceiro reto com a arma dele. O Justiceiro tá rendido ali, não tem muito o que fazer. Então o Kowski dispara, mas segundo o Justiceiro, as balas Dum-Dum, que é o que ele estava usando, atrapalham muito a precisão do disparo, o que fez com que ele errasse. E aí o Justiceiro dispara contra o Kowski, que estava na frente do aquário de tubarões, fazendo com que um tubarão enorme, bizarro, devore ele. O Justiceiro não perde tempo, corre atrás do Bruno. Chegando lá, ele encontra o Bruno já morto. O Bruno tá até apontando a arma para ele, mas tá morto. E aí ele fica chateado, aparentemente, né? Fica decepcionado, porque o único que ele realmente queria matar para conseguir concluir sua vingança era esse. E graças a isso ele não conseguiu concluir a vingança, o que fez com que ele continuasse com toda aquela raiva. E aí a gente volta para os dias atuais, onde o Justiceiro tá lá com a moça, né? E a moça já tá preparada já e vai se aproximando dele. O Justiceiro continua conversando com ela. Quando ela chega bem perto, a gente vê que ela tava com um cortador de gelo, um picador de gelo, que é justamente a arma que minutos antes o Justiceiro contou para ela que foi utilizada para matar o Bruno, porque ele disse que aparentemente o Bruno tava lá e alguém atacou ele pelas costas enquanto isso. Lembram que eu falei que existiam algumas prostitutas que eram contratadas da cidade para ir até o forte? Pois então, dentre essas prostitutas, temos essa moça que estava agora com um picador de gelo ali pronta para matar o Justiceiro. Como ela se encaixa nessa história é um tanto quanto complicado. Aparentemente, segundo o Justiceiro, ela é uma assassina mandada pelo sindicato, no caso por outros membros do sindicato, não o Bruno, não o Frank, irmão dele, mas sim por outros membros, para se livrar daquilo que incomoda. E nesse caso, como o Justiceiro não parou depois disso, visto que ele não conseguiu a vingança dele, ele seguiu matando mais e mais bandidos, né, o que estava atrapalhando muito o trabalho do sindicato. Só que o Justiceiro não é bobo, né? Ele percebeu tudo, muito antes mesmo de chamar a menina, ele já tinha percebido tudo. Então ele estava ali com a pistola dele embaixo do travesseiro e acaba colocando fim ao serviço de assassinato oferecido por Audrey, que é o nome dessa moça, que foi o que o Justiceiro conseguiu lá no começo. Então a intenção dele era justamente se vingar da pessoa que tirou a oportunidade dele de se vingar pela sua família.
É um tanto quanto poético até, mas é depressivo mostrar que de certa forma o Justiceiro só continua se vingando, tentando buscar essa vingança, porque a vingança foi tirada das mãos deles. Mas, contudo, em um dado momento ele fala pra ela que toda vez que ele tá diante de um bandido, diante de alguém que ele pretende matar, ele sente que aquele será o último e que a partir daquele momento ele vai se sentir vingado e vai ter paz. Não é exatamente com essas palavras, tá? Mas logo após matar o bandido, ele percebe que não mudou nada, que o sentimento continua lá. E aqui, pela primeira vez em tudo que a gente viu do Justiceiro até agora, eu percebo algo que foi canonizado na figura do Justiceiro, que é o fato de que ele não tá mais buscando vingança, ele não tá buscando nada, ele só quer matar. E ele faz isso contra os bandidos porque é a forma que ele consegue manter o crime dele de forma mais aceitável, né? Acaba ajudando a sociedade dentro dos padrões de um mundo imaginário, sim, mas ele só quer se vingar e ele nem sabe mais do que. Ok, vamos então para as nossas curiosidades. Essa aqui foi uma HQ bem interessante do Justiceiro, acho que até agora é a mais palpada, assim, no... Pautada ou palpada? Acho que pautada, né? No realismo eu gostei demais, queria muito um... Sei lá, que na série do Justiceiro, que talvez volte, né, pela Disney, seja adaptada essa história, seria bacana demais. Mas vamos às curiosidades, então. Nós temos nessa HQ... Ah, vale destacar que quando o Justiceiro começou a HQ, ele estava gravando o Diário de Guerra número 374, ele não finalizou. Após matar a Audrey, ele finaliza o Diário de Guerra 374. Então, quando ele foi atrás do Bruno, ele foi até o Diário de Guerra 10. Aí tivemos um time skip e ele já está no 374. Então ele demorou muito para conseguir concluir a sua vingança, né? Aparentemente isso seria o ponto final para que ele parasse, mas definitivamente a gente sabe que não é. Beleza, vamos então falar um pouquinho. Tivemos a presença dos Diários de Guerra 374, que é esse que eu mencionei, o 1, o 7 e o 10. Vale destacar que esse tempo entre o Diário de Guerra 1 e 7 foi enquanto ele estava atacando outros sindicatos, que é o que o irmão do Bruno mencionou, que ele já tinha derrubado 6 sindicatos pelo menos. E aí nós temos um intervalo do 7 ao 10 que não aparece, que é aparentemente ele se organizando para ir até o forte para matar o Bruno. Ao todo, nessa edição que eu consegui contar, salvo engano, o Justiceiro matou 14 pessoas. A primeira aparição do Justiceiro civil se deu nessa HQ, e por civil vamos dizer que é o Justiceiro sem o uniforme. Além disso, nessa HQ aqui também, pela primeira vez, pelo menos que eu tenha percebido, o título militar do capitão, do Justiceiro foi mencionado e ele foi chamado de capitão. Agora eu não lembro se em Marvel Preview número 2 ele também foi, mas como eu disse, essa aqui eu não tenho certeza. O apelido Mecânico, que é o apelido que ele dá ao homem que prepara as bombas ali, se repetiu, para quem lembra lá do primeiro Diário de Guerra, o Hayes Armory também era chamado de Mecânico. E foi isso que nós tivemos de curiosidades para essa edição. Eu acho que até agora, se eu fosse colocar num ranking, essa de fato é a melhor história do Justiceiro. As outras, por mais que elas tenham sim um cunho um pouco mais criterioso no que diz respeito à construção do personagem, essa aqui eu acho que é a que finalmente colocou o personagem nos eixos. É de outro roteirista, e eu acho que isso foi uma forma interessante de trabalhar com o personagem, porque finalmente alguém que observou de fora o personagem, que teve a oportunidade de ver a origem dele, às vezes que ele atuou como Homem-Aranha, às vezes que ele atuou próximo ali do Homem-Aranha, foi só com o Homem-Aranha até agora. Então tem uma visão de fora que foi muito importante para estabelecer alguns fatores do personagem, e eu acho que o principal de tudo é isso, de que ele sabe que a vingança dele não vai ter um fim e que ele vai continuar fazendo isso de qualquer forma. Aconselho demais que leiam, infelizmente essa é mais uma edição que não foi publicada no Brasil, então a única forma de ler é através aí de sites ou mesmo a forma que eu usei, que é o Marvel Unlimited. Curioso, inclusive, ele estar no Marvel Unlimited. Eu acho que a Marvel acabou colocando essas edições mais como resgate histórico do que porque elas pretendem que essas edições tenham visibilidade. Mas é isso, muito obrigado a todos que assistiram.
Esse vídeo aqui deve ter saído bem tarde, eu tô gravando, vou sentar ali, vou editar e vou postar pra vocês tudo na sequência. Então, um forte abraço, se gostou do vídeo deixa aquele like, não deixa de se inscrever no canal, a gente tá ganhando pouquíssimos inscritos e isso ajuda demais. Então, nos vemos no próximo vídeo e fui!